Leitura da Bíblia, no dia 24 de março. O livro de Deuteronômio, capítulos 2 e 3, dentro do roteiro de leitura da Bíblia em um ano. Depois viramo-nos e seguimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera. E muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: Tendes já rodeado bastante esta montanha. Virai-vos para o norte. Ordena ao povo, dizendo: Passareis pelos limites de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. E eles terão medo de vós. Portanto, guardai-vos bem. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra nem ainda a pisada da planta de um pé. Pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Comprareis deles por dinheiro comida que comais. Também água que bebais, comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Passamos, pois, flanqueando assim nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, como o caminho da Arabá, de Elate e de Ezião-Geber. Viramo-nos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: Não molestes Moabe e não contendas com eles em peleja, porque te não darei possessão da sua terra, pois dei Ar em possessão aos filhos de Ló. Os Emins dantes habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. Também eles foram considerados Refaíns, como os Anaquins, e os Moabitas lhes chamavam Emins. Os Oreus também habitavam outrora em Seir, porém os filhos de Esaú os desapossaram e os destruíram de diante de si, e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez à terra da sua possessão que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. O tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Também foi contra eles a mão do Senhor para os destruir do meio do arraial até os haver consumido. Sucedeu que, consumidos já todos os homens de guerra pela morte do meio do povo, o Senhor me falou, dizendo: Hoje passarás por Ar, pelos limites de Moabe, e chegarás até defronte dos filhos de Amão. Não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amão te não darei possessão, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por possessão. Também esta é considerada a terra dos Refaíns. Dantes habitavam nela Refaíns, e os amonitas lhes chamavam Zanzumins, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins.
O Senhor os destruiu diante dos amonitas, e estes, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os horeus. Os filhos de Esaú, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles até este dia. Também os caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os aveus, que habitavam em vilas até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnão. Eis aqui, na tua mão, tenho dado a Seão, amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra. Passa a possuí-la e contende com eles em peleja. Hoje começarei a meter o terror e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Seão, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei. Não me desviarei para a direita, nem para a esquerda. A comida que eu coma, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás também por dinheiro a água que beba. Tão somente deixa-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seão, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração, para tu dar nas mãos, como hoje se vê. Disse-me, pois, o Senhor: eis aqui, tenho começado a dar-te Seão e a sua terra. Passa a desapossá-la, para lhe ocupares o país. Então Seão saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, à peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus no-lo entregou, e o derrotamos, a ele e a seus filhos, e a todo o seu povo. Naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e a cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos sobrevivente algum. Somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado. Desde Aroer, que está à borda do vale de Arnão, e a cidade que nele está, até Gileade, nenhuma cidade houve alta demais para nós. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou. Somente à terra dos filhos de Amon não chegaste, nem a toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem às cidades da região montanhosa, nem a lugar algum que nos proibira o Senhor nosso Deus. Capítulo 3. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo à peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: não temas, porque a ele e todo o seu povo e sua terra dei na tua mão. E far-lhe-ás como fizeste a Seão, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Deu-nos o Senhor nosso Deus em nossas mãos, também a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo,
e ferímo-lo, até que lhe não ficou nenhum sobrevivente. Nesse tempo, tomamos todas as suas cidades. Nenhuma cidade houve que lhe não tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argobe, o reino de Og, em Bazã. Todas estas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos. Tomamos também outras muitas cidades, que eram sem muros. Destruímo-las totalmente, como fizemos a Seom, rei de Esbom, fazendo perecer por completo cada uma das cidades com os seus homens, suas mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, nesse tempo, tomamos a terra da mão daqueles 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, desde o rio de Arnão até ao monte Hermão. Os sidônios a Hermão chamam Sirião, porém os amorreus lhe chamam Senir. Tomamos todas as cidades do Planalto, e todo o Gileade, e todo o Bazã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Porque só Og, rei de Bazã, restou dos Refaíns. Eis que o seu leito, leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon, sendo de 9 côvados o seu comprimento, e de 4 a sua largura pelo côvado comum. Tomamos, pois, esta terra em possessão nesse tempo, desde Aroer, que está junto ao vale de Arnão, e a metade da região montanhosa de Gileade, com as suas cidades, dei aos Rubenitas e Gaditas. O resto de Gileade, como também todo o Bazã, o reino de Og, dei à meia tribo de Manassés. Toda aquela região de Argobe, todo o Bazã, se chamava a terra dos Refaíns. Jair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argobe, até ao limite dos Gesuritas e Maacatitas, isto é, Bazã, e as aldeias chamou pelo seu nome, Avote Jair, até ao dia de hoje. A Maquir de Gileade, mas aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até ao vale de Arnão, cujo meio serve de limite, e até ao ribeiro de Jaboque, o limite dos filhos de Amon, como também a Arabá e o Jordão por limite, desde Quinerete até ao mar da Arabá, o mar salgado, pelas faldas de Pisga para o oriente. Nesse mesmo tempo vos ordenei dizendo: o Senhor vosso Deus vos deu esta terra para a possuirdes. Passai, pois, armados, todos os homens valentes, adiante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Tão somente vossas mulheres e vossas crianças e vosso gado, porque sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades que já vos tenho dado, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós outros, para que eles também ocupem a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá, da além do Jordão. Então voltareis cada qual à sua possessão que vos dei. Também, nesse tempo, dei ordem a Josué, dizendo: os teus olhos veem tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a estes 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós.
Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Porque que Deus há, nos céus ou na terra, que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué, e anima-o, e fortalece-o, porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir a terra, que tu apenas verás. Assim ficamos no vale, defronte de Bet-peor. O Evangelho de Lucas, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 31. Aconteceu que, num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhes Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. E descendo com eles,
parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidão, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder, e curava todos. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois, quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Mas, ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Salmo 67. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Provérbios 11, versículo 27. Quem procura o bem, alcança favor, mas ao que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá.